Olá, uma boa noite a todos. Começamos agora uma playlist sobre o estudo de escatologia. Faremos alguns vídeos sobre o tema, tá? Para explicar. Eu já deixo claro o meu posicionamento, que a minha preocupação é com a escatologia individual, mas como é um estudo escatológico, nós apresentaremos todas as visões, estado intermediário, apresentaremos pré-milenismo, pós-milenismo, milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, tá? O arrebatamento parcial, falaremos sobre o juízo final, todos esses temas, tá? Porque a escatologia é um assunto bem intrigante, fascinante, e você precisa ter ao menos uma noção do que você vai fazer, do que você vai falar. Você, como cristão, tem que ter uma noção com relação à escatologia, tá? Então, para entendermos melhor como funciona essa questão, vamos entender a etimologia, tá, da escatologia, tá? E depois os seus pontos epistemológicos. A etimologia de escatologia vem de scatos, do grego scatos, último, final, mais logia, que significa tratado, discurso, falar. Então, escatologia é o estudo, é o tratado das últimas coisas, dos últimos dias. E não se refere só ao Apocalipse, não, tá? Ela abrange tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, há referências, tá, sobre a segunda vinda de Cristo, ok? Então, a gente busca estudar a escatologia, tá, para que possamos conhecer as coisas futuras, as coisas que hão de vir, tá? Tendo sempre como manual a Bíblia Sagrada, ímpar, tá? É claro que eu seria um mentiroso se eu não usasse fontes de consultas. E as minhas fontes de consultas para estudar a escatologia foram O Drama das Escrituras, da editora Vida Nova, tá? O livro Creio, da editora Fiel. O livro Manual de Doutrina Cristã, Louis Berkhof. Os Fundamentos da Teologia Sistemática, do Luciano Nobre, tá? Muito boa essa teologia. E uma das que eu mais uso é o Manual de Doutrina Cristã, Wayne Grudem, embora eu tenha a teologia dele aqui em cima, tá? Teologia Sistemática, Wayne Grudem, como que a gente sabe. Então, fique claro que escatologia, tá, é o assunto relacionado aos últimos acontecimentos, às últimas coisas, ok? Ao fim dos tempos, com o objetivo de interpretar os textos da Escritura, tá, observando o seu texto e o seu contexto, tá, se eles estão em congruência com o final dos tempos, se eles estão em congruência com as profecias relacionadas aos profetas e a Cristo, e também a Paulo, Pedro. Esse é o objetivo. Então, por que estudar escatologia hoje? Por que estudar escatologia hoje? Porque muitas pessoas já perderam a esperança da vinda de Cristo.
muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Elas dizem: poxa, quando eu era criança, hoje eu sou bisavô, quando eu era criança, o meu avô já dizia que Jesus ia voltar, e eu sou bisavô hoje, e Jesus não voltou, tá? Eles não acreditam mais na volta iminente de Cristo. Estão ficando mais com aquilo que é palpável, com aquilo que é visível, né? Digamos que, se usarmos o livro do Mircea Eliade, Sagrado e Profano, estão virando mais o homem moderno do que o homo religiosos, tá? Então estão dando a entender que a vida terrena, ela é muito mais proveitosa, ela é muito mais atraente do que a vida celestial. Isso porque se baseiam na prosperidade que é temporária, que essa vida terrena aqui pode lhe proporcionar. Por exemplo, alguns textos bíblicos, como 2 Pedro 3, fala assim, versículo 3: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém os céus passarão com grande estrondo no dia do Senhor, que virá como ladrão. E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem se desaparecerão. Então, a Bíblia é clara em afirmar, tá, que Cristo retornará. E o propósito dele ainda não ter retornado é que muitas pessoas ainda precisam do arrependimento, precisam se encontrar com ele. Os eleitos precisam receber o chamado e serem salvos, tá? Agora, que Cristo vai voltar, sem dúvida alguma. Ele disse isso. Tá legal? É bem claro. E as pessoas se prendem à vida terrena do que à vida celestial. 1 Coríntios 15:19 diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a esta terra, somos os piores miseráveis do mundo, né? Piores dos homens, por assim dizer, tá? Então, hoje há escarnecedores, há pessoas que dizem que Cristo não vai voltar, que isso é balela, é história da Bíblia, um livro escrito por homens, mas a verdade é que Cristo está às portas, está voltando, os sinais são bem claros. Ele falou de guerras e rumores de guerra. Nós tivemos aí de 1914 a 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial. Tivemos de 1939 a 1945 a Segunda Grande Guerra Mundial, onde morreram milhões. Pestes surgiram a partir dali. Ele disse que haveria pestes, terremotos, rumores de guerras de 1947 até 1991. Você tem o rumor da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos.
Tudo isso já estava predito nas Escrituras. Ok? Tudo isso. Haveria pestes e entre outras coisas aí. Ah, então você está falando que esse Covid aí é sinal de que Jesus vai voltar? Um dos sinais. Pestes, um dos sinais. Ou não? Um dos sinais. Tá? Tivemos a gripe espanhola, acho que foi em 1920, morreram milhões também, tá? Mas parece que ela não superou o Covid-19, tá? Mas são sinais dos tempos que Cristo está às portas, ok? Na época do Iluminismo, eles desacreditaram da Bíblia, tá? O próprio Voltaire disse que a Bíblia seria um livro de museu. E o engraçado é que quando ele morreu, a Sociedade Bíblica de Genebra, em 1750, comprou sua casa e fez dela a maior imprensa de Bíblia ali da Suíça, da região. Ok? Então, é complicado. Tá? Jesus vai voltar. Então, nós precisamos estudar a escatologia. Mas não podemos deixar de viver por conta dela. Viver com medo. Ah, Jesus volta hoje, volta amanhã. Irmão, viva naturalmente. Sabe por quê? Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Tá? Se você morrer hoje, segue-se o juízo para você. Hades ou paraíso. Estado intermediário. Aguardando até a ressurreição do corpo. Tá? Então Jesus não vem só em glória e majestade, ele vem também para quem morre. Então fique atento quanto a isso. Viva a sua vida natural. Ah, não vou me preparar, não vou fazer faculdade. Não faça isso. Esse foi o erro de Atos capítulo 6. Os apóstolos foram pregando que Jesus ia voltar a qualquer momento, e as pessoas foram vendendo suas posses, e no final das contas Jesus não voltou. E aí eles tiveram que trabalhar ali, administrar com as viúvas helenistas e as viúvas judias ortodoxas. E aí chamaram os diáconos, que eram helenistas também, para cuidarem das viúvas helenistas. Tá? Então não é assim. O próprio Guilherme Miller, cofundador do movimento adventista do sétimo dia, disse que Jesus voltaria aí em 1822, se eu não me engano. 1822. Todo mundo vendeu suas posses. Ele era batista, foi excomungado por isso. Através do cálculo matemático em cima de Daniel, 2300 tardes. E aí foi excomungado da Igreja Batista. E um dia se juntaram no monte, todos de branco, esperando Jesus voltar. Jesus não veio. É chamada de a grande decepção. Tá? Grande decepção. Então, você tem que estudar a escatologia? Sim. Para você entender os eventos finais, o que vai suceder, o que vai acontecer. Tá? Precisa estar preparado. Mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de viver, tá? E ficar vivendo o tempo todo, sabe? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A Bíblia já falou que Jesus vai voltar e pronto. Apocalipse 1:7, ele vem com as nuvens, em todo olho verá. Você tem que estar pronto para o retorno de Cristo. Ok? O objetivo é estudar os pontos aí, para que a gente possa estudar a escatologia. E aí eu elenquei um ponto. Por que existem tantas correntes distintas de interpretações escatológicas? Porque não existem evidências categóricas com relação à visão e à volta de Cristo. Quem foi no futuro? Quem foi no futuro? Não, a igreja sobe antes da grande tribulação. Um versículo só que diga isso. Um versículo só.
Arrebatamento parcial, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Um versículo só. Sabe? Então são coisas, teorias que as pessoas inventam. Tá? A sua maior preocupação é com a escatologia individual, é com o hoje, com agora. Se eu morresse agora e comparecesse diante do justo juiz, eu seria absolvido? Eu seria absolvida? Essa é a maior preocupação. E não se é pré, se é pós, se é mid, a milenista. É claro que a gente precisa aprender como quem estuda teologia, quem faz teologia, tem que aprender para poder debater, né? E entrar na corrente da determinada igreja. Tá? Mas a maior preocupação é a escatologia individual. Essa a gente precisa prestar bastante atenção. Ok? Então, existem muitas correntes porque cada um fica inventando uma teoria. O pós-tribulacionismo tem 1800 anos aí, que diz que a igreja passa pela grande tribulação. Pré-tribulacionista tem quase 200 anos. Entende? Então, você vê que uma tem mais tempo e mais carga do que a outra, mas quem está certo? Sei, ninguém foi no futuro. Sei de algumas coisas. Jesus virá em glória e majestade com seus anjos para resgatar os seus eleitos, diz Mateus 29, ou melhor, Mateus 24, 29 a 31, que vai haver a batalha do Armagedon, lá em Apocalipse, e que vai haver o juízo final e a nova Jerusalém depois que os céus e a terra forem restaurados. O resto é tudo balela, é tudo teoria e você precisa estudar as teorias. Não ficar debatendo com o irmão, parar de falar com o irmão. Ah, eu sou pré, ele é pós, vamos parar de se falar, entendeu? Porque não dá certo. Olha só, aquilo que nos separa não pode ser maior do que aquele que nos une, que é Jesus. Teorias escatológicas não podem nos impedir, sabe, de mantermos a comunhão. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ok? Tá? Então o que nós temos são teorias, muitas teorias. A única certeza que nós temos é que Jesus virá. Virá em glória e majestade, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória, e no dia do juízo ele será o grande juiz. Agora, se a igreja passa pela tribulação, se ela não passa, se é no meio, se vai ter 1000 anos de paz, se já estamos vivendo os 1000 anos, enfim, irmãos, são teorias. Teorias. Pegar Apocalipse 20, um único texto, para dizer que vamos ter 1000 anos de paz, não cola. É pura teoria. Tá? Então, o que nós iremos estudar no decorrer desse curso aí? Nós iremos estudar escatologia individual, estado intermediário, sinais dos tempos, períodos tribulacionais, períodos milenares, julgamento e o estado final. Tá? Espero que você me acompanhe nesse estudo, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus, tá? E não se esqueça, Jesus está voltando. Em breve nós ouviremos o som da trombeta e Cristo virá em glória com poder e majestade para recolher os seus santos os 4 cantos da terra. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.